Eu sou Guilherme Wisnik, eu sou arquiteto, crítico, professor da FAUSP e sou o curador da exposição Burle Marx Paraísos Inventados. Essa exposição que está aqui na Galeria Almeida e Dale é uma exposição que lida com muito material produzido pelo Burle Marx ao longo de quase 6 décadas de trabalho, né? E o Burle Marx era um artista e um arquiteto paisagista com uma imaginação muito fértil, um trabalho muito rico, muito amplo e feito em muitas mídias. Então, essa exposição ela contém essa diversidade da produção do Burle Marx. Tem desenho, tem pintura em tela, tem maquete, tem escultura, tem joias e tem projetos de jardins e também fotos dessas obras construídas. Aqui a gente está na entrada da exposição, né? O público é recebido, esse é o primeiro salão grande, aqui tem uma composição variada de trabalhos do Burle Marx, mas aqui há uma ênfase no Burle Marx paisagista, né? Apesar de que temos uma tela aqui dele dos anos 80, né? A gente tem essa tela, que acho que é uma tela representativa da produção, né? O Burle Marx pintor é um pintor muito influenciado pelo cubismo, né? Mas ele traz o léxico do cubismo para o clima tropical, que quer dizer um uso de cores muito intensas, né? Um certo expressionismo, né, que tempera aquela racionalidade cubista. E a expografia, como vocês podem perceber, optou por um partido, podemos dizer assim, solene, porque as paredes cinzas, né, um piso de taco, as paredes cinzas, ressalta as cores do trabalho do Burle Marx. Mas aqui tem nessa sala muitas fotos, e fotos em formato quadrado e em impressão preta e branca, fotografias do Leonardo Finotti, né, que tem uma cobertura muito impressionante do trabalho do Burle Marx e com uma qualidade fotográfica muito grande. Então aqui aparece, por exemplo, uma porção do sítio Burle Marx, lá em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, né, que é um lugar, o sítio Santo Antônio da Bica, né, o nome original, que ele comprou em 1949 e foi preparando para ser um lugar onde ele vivia e trabalhava. Ele foi pouco a pouco se estabelecendo ali no sítio. Ele fica depois do Recreio dos Bandeirantes, longe do centro, mas um lugar para onde ele se recolheu e uma área grande com uma capela histórica e uma natureza muito potente. E para lá ele foi levando pouco a pouco as mudas de espécies que ele recolhia nas viagens de expedição que ele fazia, porque esse era um procedimento muito importante da pesquisa do Burle Marx. Ele começou a fazer cada vez mais viagens de expedição pelo interior do Brasil e também da América do Sul, Equador e outros lugares, onde ele ia conhecer as florestas, conhecer os ambientes, as espécies vegetais, os biomas, e de lá ele recolhia muitas mudas e trazia, né? E trazia para estudar e trazia para plantar e fazer elas frutificarem, digamos assim, e depois usar em projetos que ele realizava também. Uma espécie de canteiro de obras, né? Se eu posso dizer assim, porque o ateliê de um pintor é o lugar onde ele pinta, e lá ele tinha o ateliê de pintura dele. Mas o ateliê do paisagista é o quê? É o lugar onde ele desenvolve as espécies com as quais ele trabalha. Portanto, o Burle Marx, ao longo da vida, ele foi ficando cada vez menos refém de ter que buscar espécies em outros lugares, e cada vez mais ele mesmo era quem providenciava, né, a vegetação dos projetos com os quais ele se envolvia. E é muito bonito, isso é importante dizer, que o Burle Marx foi sempre um artista, e ele é até hoje, e cada vez mais o legado dele é importante por algumas razões. Podemos dizer, por um lado, quer dizer, além da grande potência artística das obras dele, né, que seria um ponto número 1, um ponto número 2 é a militância política a favor do meio ambiente, né? E um ponto número 3 foi essa generosidade de disponibilizar o acervo que ele construiu de forma pública. Então, o sítio, com várias obras, né, que ele produziu e que são acervo desse sítio, tudo isso foi doado em vida para o Ministério da Cultura, isso é, para o IPHAN, né, portanto para o governo federal, e hoje o sítio Burle Marx, em Barra do Guaratiba, no Rio de Janeiro, é um lugar de visitação pública, onde esse acervo está inteiramente disponível ao conhecimento e à visitação, né? E esse é um gesto
digamos assim, de uma grandeza que poucos têm. Nessa parte aqui do espaço, né, que é um lugar privilegiado da galeria, que tem um pé direito mais alto, uma sensação ampla, tem telas importantes do Burle Marx. A gente vê desse lado aqui essa pintura chamada Guaratiba, né, uma pintura de grande porte, uma pintura de uma intensidade colorística e cromática muito impressionante, né, nesses contrastes entre o azul e o amarelo. E é bonito ver ela junto com aquela outra pintura ao fundo, que é bem anterior, né? Aquela é dos anos 40, o Guaratiba já é do final dos anos 80, porque ali a gente vê um primeiro Burle Marx, assim, né? Um Burle Marx ainda figurativo e cubista, né? Tem uma combinação entre uma reminiscência figurativa que estava ligada ao aprendizado dele com alguns pintores, Léo Putz e Portinari, sobretudo, né? Então tem uma temática social também, de alguma forma, as lavadeiras, mulheres que levam os jarros, mas isso atravessado por esse embaralhamento cubista. Em 2 registros a gente percebe uma variedade muito grande que tem na pintura do Burle Marx. E nessa sala ela se complementa com uma composição que a gente fez nessa parede e que junta desenhos e fotografias. Também aqui as 2 fotografias em preto e branco são do Leonardo Finotti, e essas fotografias, que são de obras realizadas, de projetos paisagísticos do Burle Marx, estão contracenando com alguns desenhos que são importantes. Por exemplo, aqui um desenho, inclusive, com uma moldura assim, em registro mais antigo, né, mas de um vaso, uma cena de natureza morta. Ao lado, né, de outras cenas, 2 quadros em polos opostos dessa composição, que são desenhos do período recifense do Burle Marx, porque ele foi, em 1937, convidado a se tornar diretor de parques e jardins da cidade do Recife, né? E o Burle Marx não era pernambucano, mas a mãe dele era, então ele tinha uma origem familiar. E lá, ele, muito jovem ainda, fez projetos importantes. Então, mas a gente percebe aqui, nesse desenho, um traço ainda meio expressionista. Esse é um desenho de observação, né? E aqui, embaixo, do outro lado, tem um desenho já de projeto, né, para o Cactário Madalena, que é um projeto que ele faz para um jardim de cactos dentro da Praça Euclides da Cunha, e que até foi muito polêmico, porque ele optou por usar cactos, né, que são uma vegetação da Caatinga e não ali da Zona da Mata, onde está Recife. Então isso causou algum desconforto naquele momento, mas acabou sendo, né, de alguma maneira, muito forte no sentido da introdução com força, com personalidade, da ideia de se fazer jardins com a marca da vegetação brasileira. O Burle Marx, ele teve uma epifania com esse assunto no Jardim Botânico de Berlim, no Jardim Botânico de Dahlem, quando ele, no final dos anos 20, muito jovem, estava passando alguns meses na Alemanha. E ali, justamente nas estufas do Jardim Botânico de Berlim, ele viu cactos e outras vegetações da América do Sul, do Brasil em especial, e teve uma espécie de epifania, né, entendendo a relação entre vegetação e o clima de determinado lugar e a cultura que espelha e expressa esse tipo de microclima, de bioma, de ambiente. Então, a partir, né, é interessante porque muito se diz que Tarsila do Amaral descobriu a brasilidade desde Montmartre ou de Montparnasse, isso é, em Paris, né, que ela descobre o Brasil. O Burle Marx também, em Berlim, é que ele descobre a vegetação tropical, e ele faz, né, nesses jardins do Recife, uma interpretação dessa questão, criando jardins brasileiros. Preciso dizer com isso que, na época, quando se projetava jardins no Brasil, se copiava os jardins europeus, né? As 2 tradições dominantes eram o paisagismo francês ou o paisagismo inglês. O paisagismo inglês é o paisagismo romântico, né? Aquele que parece que é uma coisa meio assim pitoresca, de uma vegetação que cresce um pouco ao acaso. E o paisagismo francês, ao contrário, é o paisagismo todo geométrico, barroco, desenhado, as árvores podadas, né? Isso é o iluminismo na natureza.
E o Burle Marx rompe com essas duas tradições que eram muito colonizadas e, de alguma maneira, passa a olhar para as plantas abandonadas, para as plantas dos fundos de quintais, para as árvores frutíferas, para as ervas daninhas, para aquilo que crescia como se fosse praga, né? Isso é, não para os jardins oficiais, jardins públicos, né, com a vegetação europeia, mas a vegetação local que era recalcada nos fundos dos quintais. E é essa que ele começa a trazer. Então, aquele desenho do cactário, ele traz um pouco a origem, a ideia, o começo desse tipo de processo, né? E aqui nessa composição, ainda é importante falar do desenho que ele faz para o Parque do Flamengo, para o Aterro do Flamengo, que é um dos espaços públicos de grande escala no Brasil, uma área inteiramente artificial, porque isso foi aterrado, né? Isso é um ganhado do mar que vira espaço público, vira autopista e vira parque. E pode-se dizer, talvez, que o Aterro do Flamengo seja um dos espaços públicos mais bem-sucedidos do Brasil até hoje, como ideia mesmo do que é público. Essa composição ainda, né, combina com dois espaços construídos por ele, bem diferentes. O piso do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, né, com esse mosaico de piso de pedra portuguesa todo orgânico e muito movimentado. E esse jardim, também muito orgânico, mas aí feito, né, de vegetação, na frente da casa de Edmundo Cavanelas, em Pedro do Rio, que é uma casa, projeto do Oscar Niemeyer. Portanto, isso aqui é uma parceria de Burle Marx e Niemeyer, nas duas fotos do Leonardo Finotti. Então, aqui a gente tem uma combinação de trabalhos paisagísticos ou da fronteira entre o trabalho de arquiteto e de desenhista e de pintor muito fortes, né? Nessa mesa, por exemplo, são estudos, são guaches, que são estudos para uma tapeçaria monumental que ele fez para o Hall Nobre do Centro Cívico de Santo André. Projeto do Rino Leve, nos anos 60. Então, essa tapeçaria teve todo esse desenvolvimento. É bonito ver isso porque, digamos, a tapeçaria foi feita enquanto tapeçaria no Tear das Tecelagens Paraíba, mas aqui são os estudos, né, que ele vai testando as cores, as formas, e o estudo ganha também estatuto de obra. Então, aqui, né, são estudos, são desenhos que são anteriores à realização de uma tapeçaria que seria a obra principal. Aqui, ao contrário, naquela parede a gente vê uma série de desenhos que são desenhos de projeto de obras construídas. Alguns deles, né, no caso do Banco Safra, não, tem até o carimbo, ele coloriu uma planta de projeto. Mas na casa Burton Tremaine e aqui no estudo para o jardim, né, do terraço do Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Então, naquela parede, a gente vê uma série de desenhos que se referem a projetos arquitetônicos paisagísticos. E aqui pouco importa se são desenhos feitos na etapa de projeto ou se são desenhos feitos a posteriori, depois da obra pronta, e eles ganham o estatuto de obra de arte porque agora são desenhos, né, e não mais instrumentos de projeto. Aquele é um desenho, né, aquele mais à direita, é um desenho colorido, muito importante, porque aquele é um marco seminal na obra do Burle Marx e, na verdade, um marco seminal na história da arquitetura, não só brasileira, mas mundial da arquitetura moderna, porque aquilo é o projeto paisagístico para o terraço jardim, né, da primeira laje do edifício do Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Esse prédio, né, o projeto do prédio começa em 1936, ele tem a consultoria do Le Corbusier, ele tem toda a equipe com a coordenação do Lúcio Costa, o Niemeyer surgindo ali, né, uma série de outros arquitetos modernos brasileiros importantes naquela equipe, e é um marco porque, uma vez construído, é o primeiro edifício no mundo que trazia os tais dos 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier, que incluíam o pilotis, a fachada livre, né, o terraço-jardim. O Burle Marx é chamado pelo Lúcio em 1938, já um pouco depois, para fazer esse projeto paisagístico. Ele, Burle Marx, muito jovem, 21 anos naquele momento, né?
E ele faz esse projeto maravilhoso que está construído, e no desenho a gente já percebe uma compreensão muito avançada da ideia de paisagem naquele momento, que é uma paisagem fecundada pelo raciocínio da pintura abstrata, né? Porque ela é não naturalista. Tanto é que a gente vê que a presença do verde ela é até minoritária naquela composição, né? Tem muito vermelho, tem muito amarelo, tem muito laranja, tem violeta. É um pensamento cromático sobre a natureza com essa questão dos desenhos orgânicos. Agora, é claro, né, em todas aquelas três obras, aqueles desenhos que são projetos, a gente percebe essa questão do organicismo, né? Se o cubismo, por um lado, que é a influência inicial no Burle Marx, no campo da pintura, o cubismo é uma estética do fragmento, né? Esse organicismo que aparece no paisagismo é alguma outra coisa. Se a gente pensar em arte, está mais perto do Hans Arp, né, de um certo surrealismo do Miró, por exemplo. Isso é uma compreensão mais fluida das formas. E acho que essas são as duas combinações que são a matriz do trabalho do Burle Marx, né? Uma questão mais angulosa que chega pelo cubismo e uma ideia de continuidade lírica, né, numa invasão de um princípio, a gente pode dizer aí um pouco barroco, de alguma herança brasileira, que tem a ver com a natureza tropical e que fazem os dois juntos, né, a singularidade muito forte do trabalho dele. Aqui, por exemplo, a gente está diante de uma das joias que tem nessa exposição, que é um dos desenhos originais do projeto para o calçadão de Copacabana. É um desenho de grande porte, sobre papel manteiga, feito a lápis e colorido, né? O calçadão de Copacabana, feito com um mosaico português. Então, isso é muito bonito também, porque o Burle Marx era um pintor abstrato, quer dizer, ele pensava as grandes continuidades formais, né? Mas ele trabalhava com um material específico em cada caso. Então, no Brasil, a gente tem essa tradição de calçamento com pedrinha. E o mosaico português, ele é assim, né? São pedras irregulares que são assentadas sobre areia, com um martelinho. Isso permite um desenho muito livre, porque ele não atende necessariamente a nenhuma padronização. É, de fato, uma espécie de mural no chão. De fato, ele está construindo espaço público muito extenso, né? São quilômetros. E quando a gente vê isso do alto, digamos, tanto de drone ou de helicóptero para quem sobrevoa aquilo, mas também das janelas dos prédios, porque tem edifícios muito altos na beira desse calçadão que dá para a praia, né? Você tem essa noção do desenho como um todo, tem uma espécie de gestalt, né, da composição. Mas quando você está no próprio espaço pisando, você vê fragmentos, né? Mas esses fragmentos são sempre muito distintos e diferentes uns dos outros. Então eu queria, para encerrar esses comentários aqui, porque eu já falei isso sobre o aterro do Flamengo, os calçadões das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro talvez sejam o paradigma do espaço público bem-sucedido no Brasil, né? Porque o Brasil é um país onde a tradição do espaço público é problemática, para dizer o mínimo, né? A gente é um país que foi colonizado, um país que tinha escravidão até não muito tempo atrás, um país que se desenvolveu, se modernizou, conservando os traços patrimonialistas, né, dessa sociedade. Então, de alguma forma, o espaço público aparece sempre como uma espécie de ideia fora do lugar no Brasil, né? Os parcos espaços públicos que nós tivemos um dia vão sendo pouco a pouco fechados, privatizados ou deteriorados, abandonados e muitas vezes não compreendidos pela população como públicos, isso é, como coletivos, como pertencentes a todos, né? E acabam identificados muito mais a um Estado corrupto. Então, há uma desidentificação do brasileiro com a esfera pública. Então, a exposição está montada de uma maneira não cronológica, né? A ideia não era mostrar passo a passo. É interessante ver a diferença, né, desses quadros aqui, que, digamos, eu acho que são 3 quadros com um certo porte e que tem uma qualidade muito expressiva do que é o Burle Marx pintor, mas são muito diferentes. Então, essa pintura aqui do meio, por exemplo, ela está mais próxima da paleta de cores do cubismo, né? Porque como é a paleta de cores do cubismo? O cubismo, como movimento
de pintura, ele era anti-expressivo, no sentido de que, por isso que cubismo analítico, por exemplo, né, a questão da análise da forma pela decomposição do objeto, da integridade do objeto. E a questão da cor, porque a cor puxa para o passional, né? E o cubismo quis sempre esfriar a dimensão do passional através desse componente analítico. Então o cubismo reduzia a paleta de cores para os ocres, para os marrons e para os cinzas. Um pouco como o Burle Marx faz nessa tela, ainda que a formalização não seja mais cubista, né? Curiosamente, nas outras duas, talvez nessa aqui ainda mais a gente possa dizer que tem uma presença mais forte de alguns procedimentos cubistas de decupagem das formas, né? Mas ao contrário, a questão cromática é muito intensa. Então aqui tem uma invasão de uma espécie da alegria de viver do Matisse, né? De uma certa forma, da potência passional mesmo da cor, que acho que é um traço crucial do trabalho do Burle Marx, tanto pintor quanto paisagista, né? E é alguma coisa que acontece ali também, naquele caso, com a presença tão forte daquele amarelo muito vivo, né? Junto com laranjas e vermelhos, que em contraste com o azul dão essa vivacidade muito forte. Naquele caso, talvez mais próximo do expressionismo. Então aqui a gente tem outras duas telas que acho que ficam bonitas juntas, né? Que tem uma puxa mais para os vermelhos e laranjas, outra mais para o verde. E nelas duas, elas são telas de formato médio. Tem essa, que eu estava dizendo em outros casos, uma combinação entre um certo expressionismo e uma herança cubista, né? Isso é verdadeiramente abstrato. Mas nessas duas eu vejo talvez alguma presença de Kandinsky, né? Um pouco assim na relação entre manchas de cores e linha, né? Definindo formas. E, portanto, um imaginário que transita entre alguma coisa de um surrealismo, né? Como Miró, como a gente já falou, e as vanguardas construtivas, que eu acho que são a base de tudo isso, né? Os movimentos construtivos que no Brasil deram no concretismo e no neoconcretismo, né? Que são muito presentes também nas geometrias do Burle Marx, sobretudo em projetos paisagísticos, né? A Praça do Ministério do Exército em Brasília, ou várias outras, mesmo o calçadão das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então tem uma mistura entre vanguarda construtiva, a ideia da geometria como definição de ordem, né? E a invasão desse espírito de matriz surrealista ou expressionista que no ambiente tropical ganha muita força, né? Força como potência mesmo de linguagem, um pouco como para as tradições pitorescas da visão da natureza, né? Ou do sublime até, quer dizer, uma natureza potente que extrapola, que explode a questão da dominação, seria um pouco o contrário do que é o jardim francês, que é o jardim geométrico, regulado, né? Fechado. Isso fez com que, ao longo do tempo, e até com todo o prestígio que ele foi ganhando, porque o Burle Marx foi, digamos, desde o projeto para o Ministério da Educação no Rio de Janeiro, né? Onde isso começou a circular, foi exposto na exposição Brasil Builds, no MoMA, em Nova York, em 43, e foi um grande sucesso. Então, ao longo dos anos 40, a arquitetura moderna brasileira e o paisagismo do Burle Marx junto vão se tornando muito conhecidos no mundo, né? E o Burle Marx se torna, com certeza, um dos maiores paisagistas do século XX, com o prestígio também que ele foi ganhando como figura pública ao longo da vida e escorado pelo trabalho que ele fazia e por essas excursões e essas viagens, ele foi canalizando tudo isso para um discurso muito forte a favor da ecologia e do meio ambiente. Então ele fez, nos anos 70, por exemplo, denúncias muito fortes, por exemplo, contra a fazenda da Volkswagen no Pará, né? Denúncias públicas, se envolveu em polêmicas com industriais, né? Se envolveu em polêmicas com políticos durante o período da ditadura militar no Brasil e passou a ter
uma agenda de militância muito forte a favor da ecologia e da natureza, num momento em que só se pensava em desmatar em nome do progresso, né? Durante a ditadura, a ideologia do Brasil grande, do milagre econômico, a abertura de fronteiras, a construção da Transamazônica, a ideia era sacrificar o patrimônio natural em nome do desenvolvimento industrial e econômico do país. Infelizmente, uma ideia que hoje está sendo retomada, né, com toda a força por esse governo assassino que nós temos hoje no Brasil e com essa fome predatória que eles têm, né, um Estado suicidário que voltou para trás, né, muito tempo, muitos anos em relação à nossa política. O que o Burle Marx fez, a militância que ele iniciou em grande medida, convergiu para a Constituição de 1988, a criação do Ministério do Meio Ambiente, que hoje regrediu de novo, mas enfim, o Burle Marx foi então uma figura crucial na definição mesmo da defesa do que é um patrimônio natural como cultural ao mesmo tempo. Então essa é a exposição que está montada aqui na Galeria Almeida Ideio e para a qual eu convido vocês todos que possam fazer a visita virtual, né, online e conhecer mais esses trabalhos interessantíssimos que estão aqui.